sobre esse assunto. Quando nós falamos então do nosso disco rígido, ele também é a unidade de armazenamento de dados em um PC, em um computador de uso pessoal, onde a maior parte dos dados será armazenada. Se tu tem um computador e tem um disco rígido, é bem provável que a maior parte dos programas instalados estejam armazenados no disco rígido. É bem provável que a maior parte dos arquivos que tu gera no teu dia a dia estejam gravados, isto é, armazenados lá no disco rígido. Então, de fato, ele precisa ser muito grande em termos de capacidade. Mas quando eu digo que o disco rígido precisa ser muito grande em termos de capacidade, vamos entender um pouco essa capacidade usual. De repente, tu compra um disco rígido que tem capacidade de armazenamento na casa dos gigabytes. Gigabytes. Giga, lembrando nossas aulas anteriores, significa bilhões de bytes. Então tu imagina que eu comprei um disco rígido de 500 gigabytes, capacidade de armazenar até 500 bilhões de bytes aproximadamente. Mas imagina uma outra pessoa que comprou um outro computador e nesse computador vem um disco rígido com capacidade de 2 terabytes, 2 TB, terabytes. Tera significa trilhões. Então ele comprou um disco rígido com capacidade de armazenamento de até 2 trilhões de bytes, o que é muita coisa. Então, quando pensamos em um computador com disco rígido, lembra que ele tem uma alta capacidade de armazenamento de dados, na casa dos gigabytes ou na casa dos terabytes. Giga, bilhões de bytes, ou tera, trilhões de bytes, que é a capacidade usual de um disco rígido atual no mercado. Quer dizer, hoje em dia, discos rígidos giram em torno de giga ou de terabytes. Isso também é bem relevante saber que ele tem muita capacidade de armazenamento de dados, certo? Outra coisa, aqui eu te mostro um disco rígido de 2 terabytes. Isso significa que esse disco rígido tem capacidade de 2 trilhões de bytes, o que é uma capacidade de armazenamento respeitável. Quer dizer, armazena aproximadamente 2 trilhões de bytes, quer dizer, é muita coisa em termos de armazenamento de arquivos e de dados, certo? Outra coisa, só para a gente lembrar aí o ponto anterior, daquele vídeo do fabricante que nós visualizamos, o disco rígido também apresenta diferente desempenho. Quer dizer, ele pode ser mais rápido ou mais lento para realizar o processo de gravação. E se eu tenho um disco rígido, como eu disse, de 5.400 rotações por minuto, RPM, e um outro disco rígido de 15.000 rotações por minuto, 15.000 RPM, é claro que esse de 15.000 RPM vai poder gravar e ler os dados de forma mais rápida. Então, quando nós falamos em gigabytes ou terabytes, como é o caso desse disco rígido, nós não estamos avaliando o desempenho. 2 terabytes ou 1 terabyte, 4 terabytes ou 500 gigabytes, isso não é o desempenho. Isso é só um indicativo de capacidade de armazenamento. Quer dizer, quanto em termos de bytes eu consigo armazenar dentro desse disco rígido. Quantos arquivos eu consigo gravar aqui de tantos bytes. Essa é a ideia quando eu falo sobre capacidade de armazenamento. Quando eu penso em desempenho, tem vários fatores que podem afetar o desempenho no processo de armazenamento de dados em um disco rígido. Um desses fatores que podem determinar desempenho é o que nós chamamos de fato de RPM, ou rotações por minuto. Outros fatores que podem afetar o desempenho para gravação e leitura de dados no disco rígido são bem variáveis. Por exemplo, às vezes tu compra um disco rígido e ele é para ser conectado num padrão chamado IDE, que é um padrão mais antigo. Esse padrão IDE não é muito rápido para realizar a gravação e a leitura de dados em um disco rígido. Então, um disco rígido conectado num padrão de conexão IDE não é tão rápido assim, até porque esse padrão de conexão chamado IDE é mais antigo. Mas tem outros padrões de conexão. Por exemplo, tem discos rígidos que podem ser conectados a um padrão chamado SATA, S-A-T-A, SATA, que é Serial ATA, que é um padrão bem mais rápido que o IDE antigo para gravar e ler dados no disco rígido. Então, se tu comprou um disco rígido mais moderno, provavelmente ele tenha, se ele é um disco rígido interno, ele tenha um padrão chamado SATA, SATA, que é um padrão de armazenamento, um padrão de conexão para disco rígido, para unidade CD, para unidade DVD mais moderno, e pode gravar os dados de forma mais rápida no disco rígido. O que eu quero te contar com isso é que existem várias formas de conectar um disco rígido. Inclusive, existem discos rígidos HDs externos.
que tu pode comprar para realizar operações, por exemplo, de backup, de cópia de segurança. E esses HDs externos, esses discos rígidos externos, podem ser conectados em portas USB do teu computador, ou ainda em portas eSATA, que seria um SATA externo. Então nós temos possibilidade de conectar um disco rígido a um computador de várias formas. Pode ser IDE, discos rígidos IDE são mais antigos, não tão eficientes. Temos o padrão SCSI, SCSI, que é um padrão de conexão também para disco rígido, SCSI, SCSI, que é mais rápido que o IDE. Tem o padrão SATA, aí bem mais moderno, mais eficiente se comparado ao IDE antigo. Temos também a possibilidade de conectar discos rígidos ou HDs externos, quer dizer que ficam fora do gabinete. E aí tu pode comprar sim um HD que seja USB. E aí muita gente vai lá, compra um HD, um disco rígido USB, conecta no computador e começa a gravar os seus dados nesse HD externo. Principalmente para operações de backup, que significa cópia de segurança. Então muitas provas cobram se o disco rígido pode ser um recurso para cópia de segurança, para backup. Pode. De repente eu pego os dados que estão armazenados no meu disco rígido interno e faço uma cópia de segurança, um backup desses arquivos num HD externo. Quer dizer, num disco rígido externo que poderia estar tranquilamente conectado a uma porta USB do meu computador. Até porque hoje em dia o padrão USB também evoluiu. Nós temos padrões USB como o USB 2.0 e agora o USB 3.0, que é muito mais rápido até que o 2.0 e permite realizar cópias em HDs externos de forma muito rápida. Porque o padrão USB para conectar HDs externos, ele evoluiu também. Então se a gente imaginar o USB 2.0 e agora o USB 3.0, a gente tem um incremento de velocidade. O padrão USB vai evoluindo também para abarcar as novas necessidades de velocidades aí dos dispositivos externos. Certo, pessoal? Isso era o que nós tínhamos então para falar sobre o disco rígido do teu computador. Até a próxima aula e bons estudos!